Olá, eu sou o Lucas Maciel, aqui do podcast Nossa Letra, do Instituto Letra Preta. Aqui no Instituto, a gente acredita que a educação e o empoderamento é um caminho para poder construir um mundo mais justo e igualitário. Hoje, nosso foco vai ser inspirar para compreender como que o papel de lideranças podem transformar realidades, trazendo a mensagem de que nunca é tarde para buscar nossos objetivos e sonhos. E aí a gente vai falar também um pouquinho sobre meritocracia. E para isso, a gente está trazendo aqui o Bruno Ikeuchi para poder falar um pouquinho da sua trajetória gigantesca e maravilhosa e o seu currículo incrível. Eu tentei aqui algumas vezes falar, mas eu me enrolei. Então, eu pedi para ele mesmo falar o currículo dele. Então, por favor, Bruno, fala para a gente aqui o seu currículo para a gente poder começar esse bate-papo. Boa tarde, bom dia para todo mundo. Dá vergonha falar o nosso currículo, porque parece que a gente está se autoexaltando, né? Eu me formei agora em Stanford, eu me tornei mestre em educação no Policy, Organization, Leadership Studies. Vim com bolsa, né? Senão não dá. E eu já trabalhei no setor privado, no público, terceiro setor, em tudo. RH, marketing, tecnologia, política pública. Acho que tentei sempre me adaptar, mas comecei muito antes, né? Eu fui motoboy lá em São Paulo, onde eu nasci, fui trabalhar no governo, tive algumas diversões na vida, fui trabalhar no Google, fui para Disney, sempre gosto de falar sobre isso. Também sou mestre pela FEA USP, me formei em administração lá, fiz o intercâmbio em História pela Sorbonne, é um tema que eu adoro. Criei no passado uma ONG chamada FEA Social, que ainda existe, hoje é uma rede grande, tem uns 300 membros ativos e tenho tentado aí criar impacto social positivo, né, e ajudar as pessoas a ter uma vida significante aí para os outros. Olha, você quando fala de que tem vergonha de falar do currículo, acha que está aparecendo. Primeira coisa que eu penso é como que a gente que tem um currículo bacana, um currículo legal, pensa isso, né? De que não vou falar tanto, e como tem muita gente que não tem o currículo, fica mentindo no currículo para poder trazer essas experiências e conseguir bons empregos. Então, eu fico realmente feliz assim de ver essa trajetória. E aí também queria entender um pouquinho mais de você. Como que foi essa jornada? Porque é muita coisa impactante. E onde você está agora também, assim, falar um pouco para a gente poder aprofundar aqui nosso papo. Perfeito. Bom, nasci lá em São Paulo, numa região, acho que o pessoal deve conhecer, tem o Cambuci, a Aclimação, a Liberdade, tem o Glicério ali, então, onde eu morei. Minha mãe veio da Paraíba, uma região lá, Serraria, para quem conhece, né? Meu pai, filho de japonês, se conheceram em São Paulo, eu nasci. O último, né, de 4 filhos. Isso, a gente sempre teve essa ética do trabalho, né? Acho que principalmente os paraibanos é essa história, vamos ter que trabalhar para vencer. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu fui, acho que para quem entende essa referência, homem-placa ali na 7 de abril, aquelas placas de emprego, de ouro. Eu entreguei Aqui eu nunca tinha panfleto. ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar, Não não, mas tem? agora você explicando. Não, tem por aqui, mas eu nunca tinha ouvido essa expressão, homem-placa. Eu era placa, dava uma vergonha do caramba, porque era perto da escola e às vezes passava algum conhecido eu lá com a placa lá, mas era o trabalho que tinha, né? Com essa idade. Eu entreguei água com aqueles galão pesado, trabalhei com telemarketing, né? Depois trabalhei num cartório, fui motoboy. Fui motoboy antes de entrar na faculdade, fui motoboy enquanto eu estava na USP um tempo, mas depois de entrar na USP, fui criar essas ONGs, né? Isso me abriu várias portas. Tive a chance de realizar esse sonho de estudar na França, de conhecer a Disney trabalhando. Fui para um banco grande aí. Eu posso falar o nome do banco? Não pode. Bom, pode falar, pode O falar. Banco Itaú. E isso, trabalhei um tempo no Google, mas acabei sendo atraído para o governo, através de um programa chamado Vetor Brasil, acho que algumas pessoas conhecem aí fiz a transição do governo, trabalhei lá, mas por esse envolvimento com movimentos sociais, fui convidado para coordenar uma campanha
do movimento negro. A gente ganhou, né, essa eleição para vereadores lá em 2020, 2021, para começar em 2021, fiquei lá como coordenador. Nesse tempo, terminei o meu mestrado em empreendedorismo, é um tema que eu gosto. Tema controverso, né? Acho que empreendedorismo, às vezes, envolve os coaches, envolve uma cultura de meritocracia aí que eu não acho muito interessante. Mas é isso, fiquei lá, tinha esse sonho de estudar fora. Eu conheci a Gabi aí, né, Letra Preta, quando a gente foi embaixador da Brasil Conference, em 2017. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar dessas universidades fora e quando a gente foi visitar, pelo menos em mim cresceu esse desejo, né? Em 2017 para ir em 24, né? Então, quanto tempo eu não fiquei ali alimentando? Mas vim aqui para os Estados Unidos, uma universidade incrível, acho que o campus mais bonito que eu já conheci, né? É o Vale do Silício, acho que para quem gosta de tecnologia ouve falar desse lugar. E fiquei aqui estudando um ano, fui muito feliz, sinto muita falta. Acabei de me formar também, então acho que ainda tá um pouco fresco. Mas é isso, é sempre tentando realizar mais sonhos, né? E agora nesse trabalho de tentar ajudar mais pessoas a virem para cá. Apesar que acho que não é o melhor momento para vir para os Estados Unidos agora, né? Mas vai passar, né? Acho que o mal ele sempre passa, né? Então, porque é isso, assim, conversando com você e com outras pessoas, como que, por um lado, parece tão distante isso de... Não que, assim, a gente queira pintar romanticamente a ter que estudar fora para ter um ensino de qualidade, né? Eu acho que vão ter seus desafios, vão ter muitas barreiras aí, abdicar também de muitas coisas, provavelmente, acredito. Mas, assim, quando olha para você, a própria Gabi também, né, que do Letra, que tá no Canadá. Então, como que, às vezes, a gente olha, assim, daqui do Brasil, parece algo, cara, impossível. Como que eu vou estudar em Stanford? Como que eu vou, sabe, ir para o Canadá? Como é que vai para Paris, por exemplo? Então, a gente queria, assim, entender de você, já que está aqui com a gente conversando, primeiro essa história sobre você acredita, parafraseando você mesmo, né? Você acredita ter sido o primeiro motoboy a ser aplaudido em Harvard. Então, falar para a gente aqui um pouco e como é que você começou a estudar inglês, como é que foi esse desenvolvimento para poder dar um norte aqui na conversa. Tá, acho que tem o primeiro esse disclaimer aí do, né, estudar fora. Eu tenho muitos questionamentos internos sobre isso, né? Eu fui coordenador de um cursinho da FEA, durante seis anos, e lá a gente ia fazer esse trabalho, né, com estudantes de escola pública, de despertar neles o desejo de estudar numa USP ou numa ótima universidade. Prestar o vestibular é algo muito complicado, né? Eu sempre ficava muito triste porque, pô, é tão seletivo, no sentido de é tão difícil, né? Os mecanismos para que um aluno de escola pública entre, que às vezes eu sentia que eu estava vendendo um sonho que ele não era verdadeiro. Porque a gente, e depois que você entra numa universidade dessa, você sofre também. Mas óbvio que é melhor estar numa universidade dessa do que estar fora, eu acho. Dentro da configuração do sistema econômico, as chances são poucas, mas estando fora disso, talvez são bem menores. Então, eu acho que é isso, né? Mas é sempre complicado vender esse sonho, porque a gente sabe as dificuldades que tem, e a gente sabe quem está lá dentro, né? Eu entrei na USP na época que não tinha medida afirmativa. Tinham 3 alunos de escola pública num curso que, né, a FEA, ela aprova cerca de 500 alunos para economia, administração, contabilidade. Tinha o Danilo, o Flávio, eles fizeram ETEC, e aí tinha eu que fez a escola pública regular, né? E você vai chegar para 400 alunos de escola pública e falar que dá? Dá, mas tem uma estatística ali que está te colocando para fora. E é a mesma coisa aqui para estudar fora, só que tem brasileiro vindo todo ano, né? Tem famílias aqui que tem o sobrenome aqui, já uma cadeira cativa. Eu não acho que esses são os melhores brasileiros ou as pessoas que fazem o melhor uso desse título. Então é isso, se todo ano terão 20 brasileiros vindo para Stanford, eu prefiro que sejam os nossos, né? Que sejam as pessoas que quando chegam aqui
estão pensando o que estudar, o que fazer para melhorar lá no Brasil, para trazer mais pessoas que não têm esse acesso. E eu acho que, pelo menos é algo aqui que é muito valorizado, né? A pessoa que começou a trabalhar cedo, estudando, que pega o ônibus lotado todo dia, que sofre humilhação no trabalho, mas continua entregando, tem muito mais qualidades do que quem foi preparado, né, para estar naquele currículo perfeitinho para estar aqui. Então, eu acho que é possível, mas não, as bolsas não são tantas, mas tem. Então, pelo menos hoje é isso, assim, substituir quem está vindo. Acho que Sim, sim. já Porque melhoraria. você falou aqui, só para te cortar um pouquinho, rapidinho, mas você falando assim, tem uma frase que fala sobre como que existem muitas potências, né, nas comunidades, né, nas favelas, só que não conseguem chegar, né? Então, a pessoa favelada ali, muitas vezes, ela vai ter uma potência criativa, uma potência econômica, mas não desenvolve, você não consegue. E aí, é isso, você tem privilégios que não estão... Para furar essa bolha é difícil, né? Por isso que eu acho que eu tive pessoas na minha vida que me falaram, Bruno, olha para esse lugar aqui, né? Vem ver. Então, acho que é isso. Às vezes tem que mostrar como é que alguém que nasceu lá no Brasil vai supor que tem uma universidade. O que é universidade, né? Nos Estados Unidos, o que é Estados Unidos? Que oferece uma bolsa, o que é bolsa de estudo? A gente precisa criar esse conhecimento para que vire um caminho possível. Mas eu fui para a USP com 21, quase 22 anos, né? Que consideram velho, né, para a USP. As pessoas entram com 17 anos, né, quando eu terminei o ensino Aí já médio. é velho. E eu comecei a aprender inglês, de fato, depois que eu fui para a universidade. Porque muitas das leituras eram em inglês, né? E aí eu tinha essa... Então, mas dá, né? Foi atrasado. Acho que quem puder começar antes, comece. Mas dá, né? Mas não recomendo, comece antes. Né? Sempre antes, acho que ajuda aí, né? Você falou uma coisa que me lembrou também outra frase. Eu estava falando com meu filho que eu adoro ditado, estava falando com ele ontem. Estava falando sobre alguns ditados. E aí você falou agora um ditado que aí, na real, é uma frase dentro do marketing que a gente fala, que a gente conhece, que é o que a gente não quer, o consumidor não quer o que não conhece. Então, quando lançou o iPhone, o Steve Jobs ele não foi lá e perguntou: alguém quer um iPhone? Não, ele criou aquilo ali, apresentou, e a partir disso houve um desejo, né? A partir do momento que as pessoas conhecem a ferramenta, aquela possibilidade, ela começa a desejar. Então, muitas das vezes é isso. Tipo, é possível, de fato, viajar, é possível aprender inglês. Então, é interessante pensar por esse lado, né? Mas pensando aqui em você, fala aqui um pouquinho quais que foram essas barreiras e adaptações que você teve, né, durante a graduação para poder evoluir. Bom, legal você perguntar isso, porque eu estava até pensando em fazer algum conteúdo sobre. Tem um termo que eu aprendi aqui, e aí me perdoem, estou morando nos Estados Unidos, fico falando termo em inglês, né? Esqueceu como é que fala português, esqueceu. Nossa, esqueci, né? Mas tem um termo que ele é consolidado aqui chamado First Gen, né? Primeira geração, e normalmente é First Gen Low Income, né? Então é primeira geração e baixa renda. Mas é uma instituição, né? As pessoas entenderam que esses alunos que vêm dessa origem mais humilde, né? O que são os primeiros a entrar na universidade, os primeiros a se formar no ensino médio, eles têm experiências muito diferentes de um aluno regular. Então, quando você entra nessas universidades, tem um grupo, tem um escritório da universidade, feito por pessoas que também foram os primeiros da família, que eram de baixa renda, para te ensinar como navegar nesse ambiente, né? Os códigos sociais. Como é que eu pego um livro na biblioteca? Coisa besta, mas como é que eu me matriculo? O aluno regular, talvez o pai e a mãe já estudou lá, sabe? É um ritual, já tem esse mapa na mente, mas a gente não. Quando eu entrei lá na USP, né, tem aquelas integrações, o pessoal super bacana, e começa aqueles assuntos da faculdade, né?
qual foi o cursinho que você fez? Ah, eu fiz etapa, eu fiz ângulo, né? Ah, e que escola você estudou? Estudei no Porto, no Rio Branco. Ah, e para formatura você viajou para onde? Todos esses assuntos que eu me senti totalmente excluído, né? E eu nem acho que as pessoas elas eram pessoas ruins, mas para Uhum. elas é o normal, né? Então elas É falavam normal. o que era esquiar, futebol americano, a primeira viagem da Disney, Europa, e eu não conseguia nem entrar no assunto. Eu ia falar do que, pô, você conhece o Boqueirão lá na Praia Grande? Inclusive, eu amo a Praia Grande, mas não é do interesse delas, né? Então, me sentia sempre muito descolado, não tinha assunto com as pessoas. Isso aí já era uma barreira do caramba. Mesma coisa, o inglês. Primeira aula, a literatura, metade era já inglês. Era na mente do professor, você falava inglês. Não há nem que se perguntar. E eu lá, ué, mas o que é isso aí, né? Então, acho que esses são pequenos momentinhos que vão criando esse sentimento de que você é de fora, né? Porque é isso, se socialmente você não consegue se integrar, se academicamente você tem dificuldades, e as pessoas iam falando, ah, porque eu vou fazer, como que era? Eu vou fazer, não é esse termo, é pesquisa científica. Ah, não, eu quero trabalhar na consultoria, na McKinsey, porque meu amigo trabalhou lá, eu quero ir para o mercado financeiro para ser trader. E eu, mano, o que é isso? Eu não faço ideia do tipo, o que eu estou fazendo aqui, porque eu não sei o que são essas coisas. E essa pessoa aqui na primeira semana já sabe de tudo isso. Então, era um momento muito chato. O que me salvou, desde pequeno, eu toco percussão na escola de samba. E a bateria, tinha uma bateria lá na universidade. Então era o lugar que eu ia. Pô, toco melhor que você. Tinha essa arrogância, né? Aprendi fora, né? Aprendi numa escola vai-vai aí, né? Então tinha essa arrogância. Aqui é o meu lugar, aqui é a minha linguagem. E eles tinham um projeto social na João 23, ali na Zona Oeste, que ensinava samba para as crianças ali da região. Então também entrei nesse projeto. E aí descobri que tinham pessoas envolvidas, né, com esse lado social, que tinham essa vontade de retribuir o que elas sabiam, e ali eu comecei a navegar bem, mas me sentia muito sozinho, me sentia. As pessoas eram muito gentis sempre, mas pô, às vezes eu queria falar da escola pública, né, e das dificuldades que eu tinha lá. Imagina, né, as pessoas, acho que para terminar, bem. Eu vi muita gente recebendo a chave do carro, né? Quando, pô, passou na universidade, parabéns, filhinho, ganhe o seu carro. Então. E eu lá trabalhando de motoboy, né? Pô, sou um uspiano e acho que sem. É uma profissão que eu tenho muita gratidão, me salvou muitas vezes, mas, poxa, eu me sentia de fora, né? Eu falava muito mais com os funcionários da faculdade do que com os alunos nas primeiras semanas. Cara, eu vou. Só para deixar todo mundo na mesma página aqui, como a gente fala, o foco aqui é o Bruno, mas também vou trazer um pouco da minha vivência para poder, acho que, colaborar com a conversa. Tem um estudo sobre a teoria do luxo, não sei se você já viu sobre isso, que é muito bacana, que assim, não é só sobre você possuir algo luxuoso, mas o que aquele bem te proporciona de forma macro, sabe? Então, assim, não basta só vamos supor, a empregada doméstica, né? Ela que ganha, sei lá, um salário mínimo, se juntar 5 meses de salário e comprar uma bolsa da Gucci, uma bolsa cara de 10 mil reais, e pegar o busão 5 da manhã. Porque dentro do busão, quem vê a bolsa dela vai falar que a bolsa dela é falsa, mesmo sendo verdadeira. Agora, você vai ver uma pessoa no tapete vermelho desfilando com uma bolsa da Gucci e aquela bolsa vai ser verdadeira, mesmo sendo falsa. Ou seja, não basta só você ter o item, o bem, né? Você tem que usufruir de tudo aquilo que aquele produto vai te disponibilizar. E tem outros estudos, que é o. Aí não sei se quanto que é verdade, uma mentira, ou só anedota, mas, tipo, uma vez a Rolex fez um teste, botou uma barraquinha no calçadão, vendendo Rolex original por R$ 100. E ninguém comprou, porque aquele ambiente não era o ambiente do Rolex. Não fazia sentido vender o Rolex na calçada da rua. Então, assim, não tinha uma loja
conceito. E acho que você está falando muito sobre isso, né? Sobre como que você estava ali, mas ainda não estava vivendo o que aqueles alunos já tinham vivido, que era viajar muito antes dos 18 anos, uma viagem internacional, ter carro. É uma coisa que você, até né? Tem gente que fala, porque a universidade pública era de esquerda. Meu, a faculdade de economia, administração e contabilidade, e óbvio que não. Não sei quem fala essas coisas. E em muitas aulas, né, os professores tocavam em temas que, na minha realidade, eles estavam falando besteira. E aí eu tinha que ser sempre aquele cara de falar, meu professor, discordo, acho que tem esse ponto, tem esse olhar. E acabava virando o cara chato, né? E eu não queria ser esse cara chato, eu só queria ir pra aula, aprender, fazer amigos, mas não dava pra ouvir tanta besteira, Tu né, virou, tu em virou alguns Matias pontos. do Capitão do Tropa de Elite. Pô, toda hora ali. Mas assim, ao mesmo tempo foi bom porque comecei a ver, pô, mas tem um pessoal aqui que concorda comigo, né? E que depois da aula a gente ia conversar sobre esses temas. Então, não tô sozinho. E quem acha que aquelas outras ideias valem a pena, talvez eu também não queira me misturar, né? E aí a gente Sim. começa a criar um Já vira um caminho na filtro ali, né? faculdade. Tá, vamos lá, para poder ir avançando. Esse papo Vamos. muito bom. Então, fala para a gente aqui sobre como foi essa experiência, né, de coordenar o gabinete da Câmara Municipal de São Paulo, né, e ali, num período muito crítico, né, dos anos 2021 até 2023. Como que foi essa experiência? E aí já pode também emendar um pouquinho sobre... você falou sobre supervisionar a campanha, que teve, acho que, mais de 22 mil votos, né? Então, Legal. compartilhar com a gente como é que foi isso. Pô, quando eu fui para Brasil Conference, eu conheci uma liderança aí do movimento negro, Douglas Belchior, e a gente manteve contato. E aí, quando ele fez o anúncio da campanha, né, ia ser um coletivo, não mais ele, eu lembro que tinha essa reunião, né, os voluntários, cada um escolheu a sua área. E eu queria ir para o marketing, né? Trabalhei no Google, eu achava que eu entendia de marketing, mas todo mundo foi. E quando chegou a hora do jurídico, ninguém se voluntariou. E eu estava trabalhando no governo, né? Então tinha muito contato com a lei eleitoral, com legislação em geral. Eu falei, eu me sinto preparado para fazer isso, e é um mandato coletivo, então não existia no ordenamento jurídico. Era um desafio que eu me senti empolgado. E é isso, a gente foi fazer a campanha, trouxe voluntários, tinha um time maravilhoso lá. É um momento muito rápido, né? 2 meses que você tem para conquistar esses votos. A gente começou do zero, com uma proposta muito bonita, né? Criar uma São Paulo sem racismo. E eu acho que tinham pessoas que queriam votar nessa proposta. E eu tinha essa ideia de que o setor público era engessado. Quem fazia as mudanças era o legislativo. Depois eu vi que quem faz é o executivo, por isso que se chama executivo, né? Mas foi uma experiência muito legal de estar lá na Câmara, de discutir temas que não existiam. A gente era muito voltado para a cultura, para a educação, dentro dessa visão antirracista, né? Então, como pensar sistemas orçamentários que contemplem as desigualdades, como entender como o racismo se manifesta na distribuição dos recursos dentro da cidade, né? Batido isso, né? Mas tem aquele mapa da desigualdade, né? Tem regiões da cidade que você vive 83 anos, outros você vive 60 e poucos. Então a gente queria fazer políticas públicas para mudar isso. Agora, para mim, imagine, né? Um japonês, né? Assim que eu sou lido, né? No Brasil, né? Num mandato do movimento negro. Era uma honra muito grande, né? Porque eu fui acolhido ali e óbvio que eu tinha meus conflitos, né? Pô, será que eu tenho que sair logo para dar espaço para alguém? Porque, né, a gente precisa ser crítico em relação a isso, né? Eu estou ocupando Sim. espaço de alguém. E tem outras lideranças do movimento negro que poderiam estar aqui, né? Então, que eu poderia fazer durante o tempo que eu estava ali para ser o melhor possível para aquele grupo e para aquela pauta? Mas é um momento difícil, né? Na Câmara, a oposição ao governo não tinha maioria em nada, o que significa que a gente perdia quase todas as votações nas comissões e na Câmara Municipal. E eu acho que esse ano está até pior, né? Acho que a extrema-direita é muito mais forte do que ela era.
não numericamente, mas os discursos que estão lá dentro hoje são bem perigosos, né? Mas enquanto experiência para o movimento negro, acho que foi muito importante a gente ter um gabinete, a gente entender o que é institucionalidade, entender se é aquilo que o movimento quer, né? Está também nesse espaço, porque pode não Sim. ser, né? Dói muito, né? É muito violento para várias pessoas. Eu recomendo. Eu só. Enquanto estivermos numa democracia, né? Se existe, a gente tem que estar lá, porque se não tiver, É porque é um ambiente pior. de muito confronto, né? Realmente de desconforto ali, porque você vai enfrentar pessoas que estão ali, assim, agora muito contaminado pelo julgamento aí está tendo atualmente, né? Vendo tava vendo quase o dia todo, acompanhando aqui de ouvidinho assim o julgamento lá no STF e os termos, o juridiquês, né? Mas pedindo assim algumas escusas, como eles dizem lá com os ministros, com algumas escusas, mas é isso, é um ambiente de confronto, vai ter uma galera lá que não tá muito pro bem, e ela vai falar para te provocar, não vai falar só porque, e vai falar para a torcida dela, mesmo sabendo que é errado, né? Isso é muito doido, porque nos corredores da Câmara, todo mundo extremamente cordial, mesmo os vereadores mais polêmicos, super gente boa, Exagerado. inclusive estranho até porque alguns deles iam ensinar algumas coisas da Câmara pra gente, falar, ó, aquela lei lá que não passou, porque você tinha que ter observado esse código aqui e tal coisa, e mas você não quer que passe, mas tá. Mas quando chegava no momento Muito ali que tinha bom. a câmera, né? Aí é isso, faz o corte, né? Tenta humilhar o outro, posta na rede social, aí cria aquele ódio, aquela animosidade, a base eleitoral gosta E aí continua em muito, alta. muito ruim, né? É ruim fazer assim, né? Realmente é um tipo de debate parece que não evolui, né? Parece estar patinando. Enfim, aí é outro tema que a gente pode passar o dia conversando sobre a sua experiência na Disney e no Google, que são, assim, grandes símbolos aí de aventuras e desafios, né? Como que você traz para a gente essa experiência lá? O que você sentiu? Como é que foi a dinâmica? Meu pai já é falecido, ele teve a chance de visitar a Disney, ele tinha esse sonho de levar a gente, né, meu irmão, para lá. Então, quando ele faleceu, ficou aquilo comigo, não, eu preciso conhecer esse lugar, mas como é que eu vou para lá? E aí, um colega tinha trabalhado lá, porque acho que é bom até explicar isso. A Disney tem um programa de estágio, de intercâmbio, para quem está na universidade. Né? Se você é universitário, você pode vir aqui trabalhar de novembro até fevereiro, mais ou menos. Né? Na verdade, você trabalha menos do que isso, mas esse é o período que você pode vir, que são as férias escolares do Brasil. Então, eu me inscrevi nesse processo seletivo, é que eu comecei a estudar muito inglês, né, para fazer as duas entrevistas. Morei num condomínio da Disney, tinha acesso a todos os parques e o capitalismo ele é terrível, né? Porque ele cria coisas bonitas, né? É incrível, é incrível. Eu chorava vendo aqueles shows lá, tudo, cada detalhe é muito bem pensado para quem é do marketing, da comunicação, né? Acho que a Disney é a referência, É um grande case que a gente fala, né? né? E foi minha primeira viagem internacional. Cheguei, fui no Walmart, aquele mercado gigantesco, comi aquelas besteiras que eu não tinha acesso, hambúrguer, que ainda era gigante, né? Agora diminuiu, mas antigamente era tudo McDonald's, era Não, um é hambúrguer assim, gigante. você me pegou um pouco essa parte que você falou do teu pai, porque você foi para a Disney da maneira mais difícil, que eu acredito. Não é fácil fazer o que você fez, porque pagar uma passagem todo mundo paga. Agora, trabalhar, mesmo por um estágio, você passa por uma seleção, você vem de uma escola pública. Então, tipo, eu estou pensando aqui na parte da honra, sabe? Quanto que foi honroso aí para você e com relação ao seu pai ter feito esse movimento. Eu fiquei muito feliz e acho que até para mim foi bom ir trabalhando, não só financeiramente, porque eu pude pagar a viagem, mas também porque Não ficou, não ficou convertendo, né? Não converteu. é, E, pô, eu pude conhecer as pessoas melhor, eu pude conhecer o americano, que é esse americano que tem dois, três empregos, né? Porque trabalhar na Disney, no cargo que a gente trabalhava,
é um cargo baixo, né? Então era o americano da vida real, né? Não esse Uhum. da TV, né? E pessoas incríveis, né? Com muita sensibilidade, com vidas muito difíceis. E eu também comecei a criar esse olhar mais crítico de, pô, por que que esse cara precisa trabalhar em 3 empregos e não tem uma casa, né? E só tem um carro velho e come mal e não tem saúde, né? Isso também me ajudou a expandir um senso crítico, e acho que viver uma experiência mais verdadeira aqui, né? Vendendo sorvete, limpando o chão, atendendo as pessoas, né? Esses cargos serviçal, né? Que para muitas pessoas é uma vergonha, para mim foi um orgulho, né? E uma forma de aprender, acho que de viver a experiência. E eu recomendo, acho que principalmente para quem não tem condição de ir para Disney, vá trabalhando, ganhe dólar, vive lá no condomínio fechado, super divertido. Tem várias atividades, né? O nosso chefe é o Mickey, né? Ele visita às vezes a gente lá. Um programa muito bem estruturado, bem bacana. Quando eu fui para a Alemanha, eu também fui estudar alemão lá, mas aí eu lembrava dessa frase, que era o quem converte não se diverte. Por isso que eu falei de não converter, porque se você converte o real para euro, tudo que você vai comprar, cara, você vai falar, cara, pô, eu tô pagando R$ 50 nisso aqui. Mas, cara, não, assim, se você recebe já em dólar, em euro, você não tem mais que converter, já tá ganhando naquilo ali. Dá para respirar, né? Dá pra, Agora, você paga, aí você paga com gosto, né? Fala assim, 2 euros, $2. você perguntou sobre o Google também. Hoje o Google ele tem um programa de estágio que é focado em esse termo, né, diversidade, né? Então, para quem foi aluno de escola pública, pretos e pardos, um programa super bem estruturado, acho que dura 2 anos, se eu não me engano, e o Google é o que dizem que ele é, né? Você entra lá no prédio, acho que são 3 andares ainda, né, do Google, tem cada espacinho. Então tem um espacinho que é a feira. E na feira você vai ter coco à vontade, você vai ter suco, você vai ter comida, vai ter Tudo de sorvete, graça, de graça, de tudo de graça. graça. Os escritórios são lindos, maravilhosos. Você tem acesso a tecnologias que você nem imagina que existem. É um modelo de trabalho muito bem estruturado e as pessoas são realmente geniais lá. Eu aprendi. Talvez eu acho que foi o lugar que eu mais aprendi, apesar de ter sido uma experiência curta, mas muito intensa e de muita exposição eu recomendo. Assim, enquanto lugar de trabalho, acho que os negócios do Google Uhum. aí tem questões morais aí, mas como Tem a parte empresa, política da história. excelente, excelente, incrível. Me sentia muito orgulhoso, né, de andar com o crachazinho, com a camiseta ali, foi De bem feliz. bicicletinha. Bicicletinha, coloridinha, incrível, incrível. E aí você, sobre a parte de estudos, você sentiu diferença fazendo mestrado em Stanford e na USP, já que são, né, acho que grandes faculdades, né, no Brasil e Estados Unidos. Você sentiu, assim, diferença e talvez sendo mais óbvio, né? Qual a diferença ali que você sentiu maior? Como que foi isso? Eu sou um grande defensor da USP e eu acho que o mestrado que eu fiz também é um mestrado de altíssimo nível, num tema diferente, acho que um tema que eu já conhecia, né? Acho que isso, né? Fiz administração, empreendedorismo, acho que estava no mesmo campo. Acho que a primeira diferença aqui, você vem para um mestrado, mas você vive no campus. Então, é dedicação exclusiva. Então, toda a sua experiência, ela está em torno de você se sentir parte de Stanford, né? Então, você vai de manhã para uma aula, e aí vai ter comida nessa aula, então você vai ter o seu momento de interagir, você vai fazer a leitura, e aí vão convidar o autor para vir falar com você. A sua vida é a faculdade. E essa imersão acho que te ajuda a estudar mais, a se sentir mais parte. O campus é muito lindo. Tem 3 academias aqui, tem piscina. Todo dia tem um show diferente. Todo dia vem o criador de uma empresa, o autor de um livro, o presidente de um país. Acho que essas coisas a gente não está oferecendo lá na USP ainda, né? Espero que um dia ofereçam e em outras faculdades. Agora, academicamente, aqui tem um modelo muito diferente que é o professor, de fato, ele
faz o intermédio do conhecimento. Quem cria o conhecimento são os alunos. Então você tem uma leitura muito extensa, você vai para a aula já sabendo o que você tem, e você vai ter que discutir o tema. Em pequenos grupos, em grandes grupos, é muito difícil você enrolar. Senão você vai passar vergonha. Tem um termo aqui que é o aprendizado é uma responsabilidade coletiva. Então, se eu não fizer a minha parte, eu vou atrapalhar o meu aprendizado, o aprendizado do meu colega, o aprendizado da turma. E como eles focam muito em você conhecer os seus amigos, você entender o que eles querem, você não vai ramelar, né? Você vai também estudar, entregar o máximo naquela aula. Para quem gosta desse modelo é bom. Eu gosto desse modelo, mas eu também gostaria muito de um modelo em que o professor ele vem e fala, eu estudei 30 anos isso, e eu acho que é esse o tema aqui. É essa a linha para ir. E você pode discordar, pode não concordar, mas o Brasil tem mais disso, né? Talvez muito mais disso, né? Eu sinto um pouco de falta disso aqui. Porque tem gente, eu tenho uma professora que ela é uma das 10 mais citadas do mundo. Mas ela não chega na aula e fala, eu penso que é isso. Ela pergunta o que eu penso. Mas, pô, me fala, professora, pode falar, tá tudo bem, porque você estudou tantos anos isso. Mas não é um problema, né? Acho que é importante você saber defender as suas ideias. O ruim é que é inglês, né? A cabeça sai doendo. Você passar o dia inteiro falando em outro idioma e num nível de mestrado. Agora tá tranquilo, né? Mas no começo eu dormia muito, eu chegava muito cansado em casa, mas é um preço a pagar que bem pouco, né? Mas também tem esse lado, né? Então, e aí a gente tá aqui já indo pra reta final, tá? Não, desculpa, eu Pode falar. falei, tô Não. gostando de falar. Então, não, tá falando bastante, tá divertido. O que eu ia falar e perguntar, como que a gente, aqui já aí na parte de contaminar as pessoas, né? Porque você tá falando muito bem, e eu acho que tá sendo bem realista, assim, não tá romantizando nada, né? Acho que tem todo um... São processos, você tem que ter alguns conhecimentos também, mas como é que a gente consegue hoje em dia, na sua opinião, aí já fazendo papel da sua professora quase, né? Com todas as escusas, então, acho trazer aqui inspirar assim, as pessoas, esses jovens, que hoje em dia parece que até recentemente o maior sonho era ser influenciador ou então ganhar dinheiro no jogo do tigrinho, né? Então, já tem dados, já tem reportagens mostrando que alguns influenciadores já estão voltando a ser CLT, porque passou o pico, então essa bolha esteja próxima de estourar, né? Então, enfim, para quem não sonha em ser influenciador, como é que a gente traz essa realidade de uma maneira bem tática, talvez? Acho que pô, tem projetos aí que ensinam inglês de graça, se não vai para a internet, que a competição, se quer estudar fora, né, acho que é isso. Aliás, se quer ir para a universidade, acho que é o melhor. Tem cursinho gratuito, tem projetos, tem o cursinho da fé, tem outros online, para quem mora fora de São Paulo, tem vários projetos por aí, acho que é isso, tem que, no fim é uma competição, né, a gente está no sistema capitalista, nunca é você só, é você, aliás que tem um você contra você, né, é muito difícil a gente acordar cedo, a gente ir lá fazer o nosso, e ainda que a gente faça o nosso, tem outros fazendo também, e aí a gente tem que competir, mas no momento, eu acho que é isso, qualquer momento que eu tinha livre, eu estava estudando, estava ouvindo um podcast, estava ouvindo uma aula gravada, estava fazendo anotação, porque eu sentia que, no meu caso, só o estudo ia mudar a minha vida. Né? Se não fosse isso, eu ia continuar naqueles empregos que eu sofria pra caramba eternamente, assim como minha mãe foi, assim como minha avó foi. Eu não queria isso, né? Eu queria mudar, queria dar condições melhores para minha família. Mas tem uma coisa na cultura japonesa que eu acho bonito e eu ouvi quando eu era mais novo, que quando você diz para alguém que você quer fazer algo, você está fazendo um compromisso com aquela pessoa, né? Aquilo se torna um compromisso. E aquela pessoa tem um compromisso de te cobrar daquilo, né? Quando eu disse que eu queria ir para a universidade, eu tive muitas pessoas me cobrando. Falei, Bruno, tá estudando? Tá fazendo, você precisa de ajuda? O que você está tendo dificuldade? Eu posso procurar alguém? Então, peça ajuda, né? Acho que o Letra Preta faz esse trabalho muito grande de, eu não sei o que eu quero da vida, mas eu não quero o que eu tenho agora, eu quero mais, eu quero algo diferente. Acho que vai ter sempre gente disposta
a estender a mão, a te colocar nos lugares certos, a abrir as portas. Eu sou horrível de pedir ajuda, acho que minha vida poderia ser muito melhor se eu pedisse, né? Mas eu ainda peço, então, se fosse dar um conselho, é esse. E eu não sei se você lembra, Lucas, na verdade é uma história triste, né? Acho que era um rapaz do Maranhão, se eu não me engano, que acho que ele ou a mãe dele eram garis e ele passou em medicina. Esse jovem, ele acabou sendo vítima de um crime horrível, mas eu lembro quando eu vi a notícia que ele passou e eu, nessa época, eu não pensava em estudar, mas eu achei tão bonita a felicidade dele, porque eu entendi, eu falei, pô, acho que eu sinto o que ele tá sentindo, né? E eu quero sentir isso também. Realizar um sonho é algo tão maravilhoso, e acho que depois que você realiza o primeiro, você, meu, vale a pena ir pro próximo. Então, acho que quem tá desesperançado, né? A vida tá muito difícil, mas vale a pena. Talvez o seu sonho não seja estudar na universidade, se faz outra coisa, mas peça ajuda e realiza, porque quando acontece é tão incrível, é tão bom. E a vida ela é tão curta que eu acho que o que a gente tem que fazer é tentar buscar a felicidade o máximo que der, porque não tem. Eu não acredito que eu terei outra vida, então tem que ser agora, né? Então, vale a pena, gente, vale a pena. Acho